pessoal, iniciando aqui mais um Bartzencast, com a presença aqui do nosso colega de entrevistas, Marcelo Lima, e com a Aline, né, da Loris Cake. Oi, gente! Muito obrigado por mais uma vez estar fazendo parte aqui do podcast Bartzencast, e hoje nosso convidado maravilhoso, o Rodolfo. Oh, e quem tá vindo hoje, o Rodolfo? Da onde ele é? Santiago. Ele veio logo ali. Logo ali? Pertinho. Pertinho? Pertinho, logo Meu ali. Meu Deus do céu. Logo ali. E o legal é que nós estamos dando início com o Rodolfo de uma entrevista dos lojistas de cada região do Brasil. Que a Bartzen não tem só em São Paulo. Bartzen tem no Brasil. Quantas lojas são, Marcelo? Hoje somos aí 87 lojas a nível Brasil, mas estamos assim também muito gratos aí pela tua presença, tá? Que possamos aí bater um bom papo, porque eu sei também, Rodolfo, que o seu trabalho lá em Fortaleza está sendo notório. Sim. Tá? Então, assim, pelo convite também, né, que nós fizemos a você atendeu prontamente. E aproveitando também essa estadia, vamos explorar bastante dele. Vamos ver o que ele está fazendo lá na região, como é que é o trabalho dele. A tua história, de como você começou a tua história lá com móveis, né? Sim. Na Bartzen e antes Bartzen. O que você pode dizer para nós? Gente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite, né? Sendo o primeiro lojista do país a estar participando desse podcast aqui, né? Do Bartzencast, né? Adorei a ideia, a energia, o sincronismo muito bacana, a equipe toda aqui, né? Vou preparar uma sobremesa especial para você, por favor, viu? Que seja pra adoçar mais a vida, Estou né? precisando. Vai frutas. Vai fruta, né? Então tá tranquilo. E ele falou que estava de regime. Falei, hoje não. Esquece regime hoje. Então, hoje, assim, pra gente, assim, é uma honra, né? Tá andando, né? Hoje estamos com a Bartzen, né? Esse mobiliário inteligente, smart, dinâmico, né? A fábrica em si, ela tem essa grandiosidade, essa imponência, que nós que estamos na ponta da corda, de frente mesmo, né? Passamos isso para o cliente, para o parceiro, para o arquiteto. E lá em Fortaleza não tem sido diferente, né? Eu acredito que estamos já há 10 anos no mercado, iniciamos, né, em 2013, de uma forma bem tímida, e a empresa veio criando um corpo, veio criando estratégia, e chegamos onde estamos hoje. Que legal, que legal. Nós queremos saber como que é o trabalho teu lá na região. Olha, hoje a loja, ela tem um trabalho, nós temos um trabalho muito voltado para especificadores, né? Para arquitetos, designers, né? Estamos envolvidos no meio desse trend aí, né? Desse trend todo dos profissionais, né? Somos participantes de Casa Co, Ceará, isso desde 2015, né? Participamos de grupos de relacionamento. Então, isso vai abrindo muitas portas e, na verdade, nos posicionando, né? Como o produto ele deve ser posicionado. Mas, além de tudo isso, uma relação de confiança. Eu falo que o mercado em si, ele tem que ter essa relação muito clara, né? Primeiramente, você tem parceiros, depois torna-se amigos. Sim. E hoje se torna mais do que amigos, se torna assim, propagadores do seu produto, do seu serviço em si. Importante. É o mais importante. Que isso daí é o quê? São as relações, né? As relações, elas têm que ser sólidas. Não dá. E isso lá hoje, Bartzen em Fortaleza, né, como hoje somos conhecidos, é a nossa ideia central, o relacionamento com o cliente em si, a satisfação do cliente. A nossa missão é trazer o grau mais alto de satisfação para o nosso cliente e para o nosso parceiro em si também, que não deixa de ser nosso cliente. Né? Sim, pegando o gancho aqui, Rodolfo, achei bem legal essa parte aí da confiança, credibilidade que nós temos que passar, né? Porque hoje outros lugares oferecem também, né, móveis e outras empresas também, mas essa confiança e essa credibilidade, né, que você passa para o teu consumidor, isso é muito bacana, né? Porque quantas vezes também a gente estamos aqui, somos parceiros, mas também somos consumidores. Sim. Né? O que muitas vezes faz a gente fechar o negócio é a confiança, é a credibilidade. Como é que você transmite isso para o consumidor? Olha, eu falo que você transmitir isso não é somente na verbalização, na oratória. Perfeito. Sem dados, sem índices, sem indicadores, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, eu posso lhe contar aqui um sonho lindo.
Quem vai dizer se esse sonho ele vai ser verdade é você. Lá Através no do quê? final. Lá no final. Então, as experiências que nós temos com os nossos clientes e com os nossos parceiros é que chancela, que traz isso muito aflorado, né? Na hora de uma negociação mais agressiva, na hora até mesmo da escolha de uma concorrência mais acirrada. Então, o cliente ele acaba escolhendo pela trajetória, pelo feedback que a empresa ela tem no mercado em si. É difícil você, quando você tem uma marca, um brand, e você não cuidar do polimento dela. Se você não trazer isso mais cristalino, que não tenha nenhum arranhão, como é que eu vou passar isso para o meu cliente? Verdade. Como é que eu vou transmitir isso para o meu parceiro? Então, eu falo que a fábrica ela faz o papel dela tranquilamente. E o trabalho do lojista é transformar todo aquele serviço que foi contratado em realidade. O cliente ele chega na sua loja através da indicação de um parceiro, de um amigo ou de um arquiteto, mas ele fica pela competência e pela segurança que você passa, né? Quem está ali na frente. E sem muita firula. Eu falo que lá no Ceará sem muita frescura, né? Engraçado que eu acho que esse perfil que você está falando tem que estar no DNA do empreendedor que se empenha a ter uma loja Bartzen. Tem que estar. A primeira coisa do DNA dele é isso. É essa ideia que você passou. Eu falo que 60% do serviço, né, do produto na qual nós entregamos, é totalmente prestação de serviço. É montagem, atendimento. Passa por muitas mãos, né? Passa. E se não tiver um alinhamento bacana... Exatamente, passa por muitas se mãos. não tiver algo mais formatado em relação a isso, como é que você eu falo vai... que resumir uma palavra: respeito. Respeito, Respeito. responsabilidade. Credibilidade. Credibilidade. Isso. Isso aí. Nossa. Puxa vida, agora você matou a pau. E isso a gente tem dentro do grupo, né? Você vê que você tem isso muito aflorado desde a direção com o Carlos, com o Celso, e ele vai descendo juntamente com o Ronaldo, com os meninos, com a Paula, e isso vai quase por osmose, né? Faz uma alquimia que vai descendo essa cadeia pra gente. Exatamente, essa cadeia, como se diz, né? São várias pessoas para atingir lá na ponta o teu consumidor e o teu especificador. Porque quando ele está fazendo uma venda também, não é só o consumidor que está lá. Tem o especificador também que está colocando o seu nome, está te dando credibilidade, está falando de você, né? E se algo no meio do caminho acaba desviando, né? Olha a cadeia também que é feita, né? Uma coisa, Marcelo, que a gente estava conversando ali nos bastidores, né? Falando dessa transição de mercado, né? O mercado hoje, dentro desses 10 anos, que é no qual me encontro, ele passou por esse momento transitório. Eu acho que todo o mercado em si, de comércio em si, houve a transição do pós-pandemia, mas o planejado principalmente. Né? A arquitetura, hoje nós estamos, não tenho certeza, no melhor momento, né, de índice de mercado. As pessoas elas estão olhando para dentro de casa, elas estão querendo cada vez mais deixar a sua casa, vamos dizer assim, mais confortável, aconchegante, trazendo aquela ideia, eu viajo, mas eu volto para casa, né? Eu chego do trabalho, eu preciso encontrar o meu canto com a minha cara, com tudo. E nessa transição é uma situação que nós vimos assim. O cliente, antigamente, ele chegava na sua loja, ele tinha aquela ideia do que ele queria, mas hoje é muito mais claro, né, com o projeto de um arquiteto, né, com o projeto de um design de interiores. E é que se a gente não tiver a capacidade de interpretar e executar isso no fio da navalha... Esse feeling, né? Sim. Isso daí. Porque a gente depara muito nas lojas, né, Denilson, também, que às vezes não, a maioria das vezes o consumidor vem, ele já tem na mente o que ele quer, só que ele não consegue verbalizar. E aí você tem que começar a entrevistar, perguntar daqui, perguntar de lá e trazer isso para dentro do projeto, né? Então, assim, a gente, como se possamos dizer, é um intérprete de sonhos. É isso aí. Você imagina só. Você imagina só. Logo quando eu iniciei a loja, não era nós iniciamos eu e mais 2 sócios, né? Hoje somos eu e mais um. Né? Mas quando eu iniciei a loja, isso em 2013, a gente não tinha nem noção do mercado que iria encontrar. Eu tenho 35 anos, hoje, na época eu tinha 25.
Aí eu acho que tinha muita mais audácia, Sim. né? O grau de empreendedorismo lá em cima, sem medo. Eu acho que até mesmo a questão do E com não ter medo. maturidade também, né? Com 25 anos, Era, jovem, pô, eu falo que não empreendendo tinha isso aí. muita não, tinha mais atrevimento, quando falando que era audácia. Mas era uma coisa que a gente não sabia nem aonde iria chegar, Aham. sabe? Hoje, quando eu olho para a trajetória da loja em si e vejo o crescimento orgânico, a questão dos valores não terem se perdido ao longo desse processo. É importante isso, muito importante. A gente guardar o que é bom, Sim. aquilo que nos motiva, né? O de que você ter essa válvula, né? Bem instalada para que ela não se perca durante o caminho. E eu não tinha nem noção de como a gente iria adentrar nesse mercado para trabalhar com profissionais. E isso foi acontecendo muito natural. Uhum. Natural. Só uma das coisas que eu via era o quê? Você tem um bom pós-venda de responsabilidade, um bom suporte para o seu parceiro. Você imagina, o parceiro ele chega até a loja, a única coisa que ele quer, ele é o quê? Que tudo aquilo que quer falar durante a venda, que Sim. se torne o quê? Realidade. Realidade. Que todo o processo ele seja claro e que ele seja fiel, né? Para que não saia nada e naquilo que se encontrar, sei lá, alguma coisa durante, que ele seja resolvido rápido. Então, isso tudo foi criado mais ou menos na marra ali, né? No dia a dia. E hoje chegar com o know-how, a expertise que nós temos, para trabalhar com grandes nomes lá em Fortaleza em si, e não quero parar, né? Somente por aí, né? Não, eu acho que aqui é o melhor, é uma continuação, né, de um bom trabalho. Eu acho que cada vez que a gente produz, né, e cria coisas novas, e tanto assim como você está falando de credibilidade, eu quero pegar até um gancho, né? Porque às vezes quando a gente passa em frente no estabelecimento, seja de lojas, ou seja também ali de confeitaria, a gente fala assim, ó, mais um que abriu porta para vender coisas. Mas não consegue enxergar o que tem por detrás de tudo isso, todo esse sentimento, toda essa preocupação. Exatamente isso, Marcelo. O que acontece? Hoje muitos abrem, mas são poucos que conseguem permanecer, se manter ali. No bairro onde eu estou localizada, eu vejo muito isso. É assim, vão lá e me avisam, abriu mais uma, tem mais uma concorrente, tem mais uma. Eu falo, gente, deixa, vamos ver até onde segura, porque é muito difícil. Sim. Então, com essa credibilidade que você falou que, né, eu comentei aqui, a gente passa para o cliente, com essa responsabilidade que temos, porque a gente sabe, é um sonho, a pessoa ir lá fazer, no seu caso é um móvel planejado, é a casa dela, a estrutura dela. No meu caso é um bolo. A pessoa vai fazer um aniversário. O que é o mais importante do aniversário ali, além do aniversariante? É o bolo. Como que eu vou entregar para uma pessoa um bolo que não esteja à altura do que ela pediu? Então, assim, são sonhos diferentes, mas a mesma concretização. Eu acredito, eu te cortando aqui, mas eu acredito que o teu ainda é mais sério ainda, porque mas o teu tem data e hora, é momento. Sim. Passou aquilo dali, a pessoa completa 15, 16 anos uma vez. São momentos. É um momento que fica eternizado. Mas é exatamente você eu digo que você é a cirurgiã da equipe, né? Mas olha só, né? Pegando o gancho de vocês dois aí, né? A cabeça. Olha só como são as situações. Depois da pandemia que você acabou comentando aqui, né? As pessoas. Eu descobri que eu tenho uma casa, né? Eu viajo bastante, mas eu descobri que eu também tenho uma casa. Olha que legal, que bom, né? Descobri que eu tenho uma família. Tem uma família. Que eu tenho uma Olha aí. família. Né? Que eu tenho 2 mulheres. Temos Você um não a usa esposa e a mais- filha. E que você não usa mais a sua casa só para dormir. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu acho que aconteceu Não é mais um muito. dormitório Habita, né? só. É isso E olha como estão as coisas, né? Você hoje realiza sonhos. E hoje em dia também, não é só você no convívio, mas hoje a pessoa tem prazer de convidar um amigo para compartilhar o Convívio, espaço pra dele. desfrutar do que E foi dentro feito. do espaço dele, às vezes, fazer um pedido de uma confeitaria para estar comemorando aquele momento. Sim. Ele só vai te chamar se o sonho dele tiver realizado, o que ele poder demonstrar. Porque às vezes o amigo quer você próximo, mas também ele quer demonstrar para você também o que ele tá em volta, o que tá aconchego, ele quer compartilhar com você. E as conquistas. E as né? conquistas também. Tem uma coisa que você falou, e pegando o gancho aqui da Lore, quando se abre mais uma loja, né, ou então mais uma empresa e tudo, é importante saber quem está por trás, né? A seriedade Exatamente. dos donos. Sim. Né? Saber o que é que está representando. Eu digo que um corpo ele não anda vazio, ele tem que ter alma e espírito. Exatamente. Ele tem que ter motivação. Em 2013, quando nós abrimos a loja, nós passamos por 2 crises, fora a pandemia, que foi algo mundial, mas 2 crises muito grandes no nosso país. Eu passei uma por Copa do Mundo,
onde sediamos Também, a Copa do Mundo. Influencia, né? Iniciando um ano de empresa, pegar a Copa onde você trabalhava dia sim e 3 não, né? Ou 2 não. Pegamos também impeachment, que isso mexe diretamente com o país para, né? Mexe diretamente com a economia. Como é que as pessoas iriam investir? Sem sabendo como que ia ficar, né? Como vai ser no dia seguinte. Sim. Como é que as pessoas iriam investir? E tudo isso, eu digo que nós somos forjados no fogo, né? Exatamente, no fogo e na marretada, né? No fogo e na marretada. Foi lá, como diz no Ceará, na peia, né? Mas, o maior ainda foi a pandemia. A pandemia, ela nos ensinou. Então, eu acho que os empresários, as empresas que passaram por esses processos, eu falo que tem uma carapaça forte, né? Existe uma armadura mais robusta para enfrentar o que der. Vi muitas empresas abrirem, vi muita empresa fechar também. Muitas. Empresas grandes, gigantes lá no meu mercado de Fortaleza que eu me espelhava, que eu via que tinha um relacionamento incrível, um produto maravilhoso, um posicionamento e se perderam ao longo desse tempo. Então, eu acho que cada vez mais essas experiências que nós vamos adquirindo ao longo dessa vivência, ela vai tornando mais sorte e vai fazendo isso, entregando com qualidade. E uma coisa que eu falei, não que a gente fique feliz, né, pelo fechamento das outras empresas, eu acho que não. Eu acho que assim, torna a gente um pouco mais forte para ver o quanto sólido está sendo o trabalho da gente, né? Sim. Mas assim, eu não fico feliz quando eu vejo uma concorrente fechar. E sim, fico feliz por mim, quanto forte eu sou de permanecer ali e falar. Você consegue chegar de uma forma diferente, né? Eu acredito que quando você vê uma empresa ela chegar nesse ponto, é um pouquinho triste. É muito triste. É um pouquinho triste. Né? Porque você tá ali, você liga o alerta. Você, quando você vê o quintal do vizinho pegando fogo, você vai o quê? Molhar o seu para que não pegue, né? Exatamente. Mas é necessário que também a gente valorize e também veja quais são os pontos fortes e a gente coloca isso mais em evidência. Isso. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, entrando na Bartzen, na Bartzen Cash, na marca Bartzen. Desde 2013, hoje no comércio, né, do Planejados. Provavelmente, quando você vai fazer hoje, o mês você vai fazer 11 anos? Vamos fazer... Tem 2 datas. Tem a data de nascimento mesmo do CNPJ, né? Sim. E tem a data de abertura de loja. É tipo aquela coisa, eu tô grávida, bem. E quando nasceu ali, né, tem as 2 datas. Então, no mês de maio, nós fazemos já... tá aí próximo, vai fazer 11 anos já. O que te levou a Bartzen? O que você vê de diferente na Bartzen? Olha... E eu quero até que você fale também, para quem está te assistindo, quais são os diferenciais? Além desse trabalho seu que você está falando com excelência, com segurança, né? Porque às vezes a gente não consegue enxergar isso dentro do estabelecimento, né? E o que é oferecido no mercado de Fortaleza? Eu conheci a Bartzen em 2019. 2019. A Bartzen, ela pré-pandemia. Pré-pandemia. Ninguém sabia o que era que iria acontecer com a gente. Então, conheci o produto, tinha um lojista, certo, né, dentro da cidade. E aí, entre os bastidores, ouvíamos falar do produto, da liberdade que se tinha dentro da linha. Eu trabalhava com outra marca e eu via a questão da comparação, né? A marca que eu trabalhava já era editável de milímetro a milímetro e a Bartzen também tinha, né? As espessuras, a Bartzen tinha espessuras superiores. Você tinha todo um aparato mais de, vamos dizer assim... Um contexto maior. Um contexto maior e um casting maior de serviço. Você tinha ferragens com automação, ferragens que traziam mais, assim, vamos dizer assim, robustez para o móvel planejado e tudo. Sim. E quando chegou em 2021, eu tive um contato com a diretoria da Bartzen em si, e aí é onde foi que, vamos dizer assim, que aflorou ainda mais a curiosidade. E aí foi conhecer o mundo K1, né? Aquilo dali é um mundo, Marcelo. É uma cidade ali. É uma cidade. É um negócio, não é impossível você ir para a fábrica e não se encantar. Exato. Você não encher os olhos com tudo que eles proporcionam, isso tanto para o lojista quanto para o seu cliente final. E aí a gente foi conversando e foi aonde a gente veio batendo, né? Hoje a Bartzen, ela é um produto de relação custo-benefício maravilhoso, porém a qualidade que ela entrega, desde o fitamento, da edição, você tem noção que é um móvel planejado, ele ser entregue somente em fato de tirar da embalagem
um montador ir juntando as peças, tudo bonitinho, ser necessário de adaptação no local, isso é um sonho, é incrível. É incrível. A robustez das espessuras, né? As ferragens, a questão mesmo do processo fabril em si, né? Dos acabamentos. E isso foi trazendo aquela vontade, né? De pertencer, foi dando um pertencimento. E aí a fábrica ela conversou com a gente e resolvemos participar do grupo hoje. E Fortaleza foi muito mais fácil, porque pelo bom trabalho que o lojista tinha deixado, então a marca já era conhecida, né? Essa transição para mim não foi tão traumática em Entendi. si. Hoje a Bartzen, ela já é uma marca consolidada lá? Sim, demais. As pessoas conhecem o produto Bartzen. Legal. Eu não preciso mais só chegar e falar que é bom. Existe história. Por isso que eu falo que no papo do vendedor, se ele não tiver índice, se ele não tiver, vamos dizer assim, alguma coisa embasando ele, alguma propriedade, não adianta, você vai se transformar numa falácia. Né? Então, quando a gente fala sobre o produto Bartzen, lembro, tal, nossa, produto bom, bacana. Ano passado tivemos na Casa Cor, fizemos o lançamento da marca em si, dentro da Casa Cor Ceará, né? E as pessoas ficam, assim, principalmente o mercado da gente que é de arquitetos, eles ficam totalmente convidados, né, para especificar, para olhar o produto, para colocar. E o feedback que a gente está recebendo das montagens agora são incríveis. Mas isso que é interessante, né, Deus? Quando a gente pega, né, vamos supor, o grupo K1, né, que a Bartzen está dentro, é uma marca de um produto dentro do grupo K1, né? Que a gente já falou nos episódios anteriores, a gente entrevistamos aqui, a preocupação que ela tem com o produto, com o consumidor, com o lojista, né, da entrega de um produto, como você acabou de relatar, e também uma pessoa que está na ponta, como você, para nos representar. Né? Porque eu creio que boa parte hoje, se você falou que se a Bartzen é bem, um produto muito bem aceito na cidade, é mérito seu. Sim. Pelo trabalho que você está nos representando. Sim, sim. Né? O trabalho que você está fazendo na ponta, a iniciativa de estar participando de uma Casa Cor, né? De estar colocando também a marca ali, o teu trabalho na frente de tudo isso. Isso hoje, né, eu trabalho na fábrica, o Denilson é um lojista nosso como você. Eu, como fábrica, me sinto muito orgulhoso de estar falando com uma pessoa como você. Me sinto assim muito lisonjeado, né? De falar, olha, a pessoa veio e acertamos, né, com a aprovação desse novo parceiro. Que a gente espera, né? Trabalhamos para isso. Né? Trabalhamos para isso, que eu vou lhe dizer. Então, hoje a cidade ela está passando por um momento áureo do mercado imobiliário, né? Fortaleza está virando essa chave. O plano diretor da cidade foi mudado há pouco tempo, né? E aí hoje, grandes empreendimentos, isso eu estou falando de edifícios de 50 andares, apartamentos 50 andares, apartamentos com 300, 400, 600 e 800 metros. Um apartamento de 800 metros. 800 metros. Com 42 andares em Fortaleza, isso na Orla. Existe hoje hotéis na Orla de Fortaleza que estão sendo destruídos para construir prédios, né, de grande expressão. Então, os max luxos, né? Existe a pessoa que compra, que mora em Fortaleza, que compra esses apartamentos, e existe também os investidores. Eu tenho vários clientes meus que são investidores de vários lugares do país. Hoje esse nicho de cliente compra produto Bartzen. Compra. Produto. Não somente compra, como aceita. Como indica. Sim. Né? Há pouco tempo eu fiz hoje, desculpa te cortar, Sim. Bartzen hoje você pode dizer que é altíssimo padrão. Claro. Sim. Nós temos todas as ferramentas necessárias. O produto da gente é um produto incrível. É um produto que ele não deixa a desejar em nada. Você tem hoje itens e acessórios que são com acessório alemão, né, com peças italianas, a laca, os componentes de vidro e alumínio, as ferragens em si. Não existe essa diferenciação. É como eu falo, o produto ele é 40%. Os outros, quem vai definir que você é alto padrão ou que o cliente ele vai continuar com você, é o seu serviço, é 60%. É uma compatibilização bem feita do projeto. É produto com prestação de serviço. Sim, a prestação de serviço sempre. É muito mais importante do que o produto é importante, mas a prestação é muito mais. Me fala os diferenciais que o teu consumidor pede em projetos, porque em São Paulo é uma coisa, em Minas é outra. Comportamento do consumidor, né? Como que é? Cultura, né? O que ele te pede lá? Ó? Qual é o diferencial? Tirou das minhas palavras. Você acredita que hoje isso é um dos maiores
assuntos de pesquisa meu, que é o comportamento do consumidor por região. Você estuda os consumidores? Sim, sim. Pô, que legal. É necessário, porque Fortaleza é uma cidade de investimento, né? Hoje nós estamos no melhor momento imobiliário de Fortaleza. Pode puxar aqui. Pessoal, aqui na Bartzencast, nós vamos agora fazer uma segunda etapa. Vamos encerrar a primeira. O papo tá muito bom aqui com o Rodolfo, com o Marcelo. Tem que ter continuidade, não é possível. Kaline. Como que é o endereço lá? Rua Doutor José Lourenço, 516. 516. E aí a fachada da loja à noite. Bonita sua Lindo, loja, hein? lindo. Mas vamos continuar, vamos falar dela depois. Vamos, No próximo a gente vai sim, falar. Tem muita coisa para falar sobre isso. Então aguardem a segunda etapa da entrevista do Rodolfo dos